A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos em Cristo, professores da Escola Bíblica Dominical, você que não é professor, mas acompanha as nossas ministrações das lições da Escola Bíblica Dominical, nós estamos em mais uma gravação de uma lição, desta feita a lição número 7, que vai tratar da responsabilidade da igreja com os missionários. O nosso tema desse trimestre tem sido sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ou seja, a igreja ela precisa entender que ela tem que continuar pregando o evangelho a toda criatura até que Jesus Cristo volte. Na semana passada nós não tivemos condições de gravar a lição número 6, que tratou sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Não foi possível fazer a gravação, mas essa lição número 6, ela se relaciona diretamente com essa lição número 7. E essas lições nós temos que aplicá-la abordando dois aspectos. O aspecto daquele missionário que tem um chamado específico para o campo missionário, que é enviado pela igreja para tal missão, e também no aspecto do missionário da grande comissão. No que diz respeito à grande comissão, lá em Marcos 16, 15, Mateus 28, 18 em diante, todos nós somos missionários dentro do aspecto da grande comissão. Mas há aqueles que têm um chamado específico para o campo missionário e são enviados pelas igrejas para essa missão. Então, a lição ela tem que ser abordada atentando para esses dois aspectos, porque em determinado momento você vai estar aplicando a lição para o aspecto daquele que tem um chamado específico, e em outro momento você vai estar aplicando para todos aqueles que estão debaixo da grande comissão, e em determinado momento para os dois aspectos. Então a lição passada, orando, contribuindo e fazendo missões, ela tratou destes dois aspectos. Agora vamos para a lição número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. O textuário dessa lição está em Gálatas capítulo 6, o versículo 10, e a verdade prática desta lição, ela diz o seguinte, que é o papel da igreja se responsabilizar integralmente. Vamos entender o que significa esse integralmente ao longo da lição. Então a igreja ela tem que se responsabilizar integralmente com o cuidado de seus missionários. A nossa leitura bíblica em classe ela está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 ao 14. Nós não iremos ler para ganharmos tempo no vídeo e partindo do princípio também que você, professor, já leu todo esse capítulo 9. Nosso objetivo aqui é trazer subsídio de modo bem simplificado para que fique mais fácil ainda a ministração do professor na sala de aula. Eu sempre uso o lema que o meu objetivo com esse subsídio é explicar, simplificar e não complicar. Pois bem, então vamos direto à nossa primeira lição, ou a lição número 7, digo, sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. O que nós vamos ver? Você vai perceber, conforme eu disse lá no início, que essa lição tem uma ligação direta com a lição passada, que foi a lição número 6. Então, o que nós veremos nessa lição de modo bem detalhado? Primeiro, nós vamos ver quais são as responsabilidades da igreja para com os missionários. Então, vamos detalhar nessa lição quais são essas responsabilidades, porque se o tema da lição está falando sobre a responsabilidade da igreja para com os missionários, qual que são essas responsabilidades? Qual que é também a abrangência dessa responsabilidade? Uma vez que nós identificarmos quais são essas responsabilidades, nós vamos entender que a abrangência dessa responsabilidade da igreja para com os missionários tem um alcance muito maior do que apenas para com o missionário individualmente. Nós vamos ver também qual que é a importância da igreja sentir-se responsável pelos missionários. Então, essa lição, o professor ele tem que mostrar para os seus alunos o quão importante é que a igreja sinta-se responsável pelos missionários, porque se a igreja ela não tiver esse sentimento de que ela é responsável pelos missionários, com certeza
a obra missionária ela poderá ser prejudicada, porque isso implica em uma, digamos assim, uma defasagem nas contribuições, nos apoios e vice-versa. Nós vamos ver, por último, também, como é que nós podemos despertar esse sentimento de responsabilidade na igreja. O que nós podemos fazer, né? O que pode ser feito para que a igreja ela possa ter esse sentimento de que a igreja é a única responsável pelos missionários que estão no campo. Então são esses assuntos que nós iremos abordar aí de um modo bem detalhado a partir deste momento. Vamos então, sem perda de tempo, ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos abordar sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Nesse tópico, nós vamos abordar que é preciso ter dentro da igreja um sistema de apoio aos missionários. E que esse sistema de apoio seja um apoio que é fundamental e um apoio que ele deve ser contínuo. Então, esse sistema de apoio tem que ser algo que tenha uma continuidade, não pode parar esse sistema de apoio. Então, nesse tópico, nós vamos ver que este sistema de apoio está relacionado à responsabilidade da igreja, e aí veremos que essa responsabilidade ela tem que ser completa, tem que ser plena. Depois veremos que esse sistema de apoio aos missionários é uma obra de fé. E, por fim, vamos ver em contrapartida, uma vez que a igreja ela tem a responsabilidade com os missionários, em contrapartida, o missionário também tem as suas responsabilidades. Então, são esses aspectos que nós vamos abordar aqui nesse primeiro tópico sobre esse sistema de apoio que tem que existir na igreja para com os missionários. Começando primeiramente pela responsabilidade da igreja. Bom, a imagem sugestiva que nós colocamos ali ilustra exatamente esse sistema de apoio. Então você vê aí em cima, com aquele binóculo nos olhos, está o missionário. E qual que é a missão, qual que é a visão do missionário? Ganhar almas. E embaixo nós temos esses 4 indivíduos, né? 2 irmãos e 2 irmãos, simbolizando a igreja. E a responsabilidade da igreja com os missionários é exatamente conforme a imagem sugere. Os missionários precisam ser carregados. E esse carregado está relacionado diretamente às responsabilidades que a igreja tem com o missionário. Então, quem é que envia os missionários? Quem envia os missionários após ser identificado, revelado por Deus, né? Quem vai enviar os missionários são as igrejas. As igrejas, sob direção do Espírito Santo, a igreja local é que vai enviar os missionários para o campo. Então, a mesma tem que entender que ela é que deve dar o suporte aos missionários e que esse suporte, esse apoio que o missionário precisa é de inteira responsabilidade da igreja. Então, carregar o missionário, esse carregar significa apoiar, ajudar, criar um sistema, né, de colaboração, de comprometimento com os missionários, é uma responsabilidade única e exclusiva da igreja. Então a igreja ela tem que entender isso. E essa responsabilidade, né, que seria o carregar o missionário, conforme a imagem sugestiva que nós colocamos ali, implica exatamente no quê? Implica, primeiro, em garantir o bem-estar dos missionários. Isto desde a identificação do missionário, ou seja, quando é identificado no meio da igreja a pessoa ou as pessoas, o casal ou a família que tem o chamado missionário. Então, desde a identificação, desde a preparação, desde o envio e o acompanhamento ao longo da jornada missionária, esse sistema de apoio tem que existir para que o missionário ele possa cumprir a sua missão no campo missionário. Isso é o que? É carregar o missionário. Então, é um apoio fundamental e é um apoio que precisa ser o quê? Que precisa ser contínuo. E essa responsabilidade da igreja para com esse sistema de apoio, que é um sistema de apoio que nós veremos que deve ser completo, é baseado no princípio bíblico.
quando você vai lá para a igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva, ela desempenhou esse papel de dar um suporte, né, de dar um apoio aos missionários. As imagens que sugerem para nós ali o apoio financeiro, mas nós vamos ver que esse apoio, esse sistema de apoio não é apenas financeiro, mas começa sim pelo financeiro. E ali temos em Filipenses 4, 15 e 19, Paulo ele vai agradecer aos irmãos pelo apoio financeiro que os irmãos deram a ele. Então, em Filipenses 4, 15 e 19, diz assim, olha, e bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário para a Tessalônica, onde eu estava, né? Não que procure dádiva, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido. Aqui Paulo está dizendo, olha, bastante eu tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que eu recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado. Vendo? Ou seja, a igreja de Filipenses se juntou e num sistema de apoio financeiro enviaram ajuda para o apóstolo Paulo. Apesar que o apóstolo Paulo ele não recebia salário da igreja. Foi uma escolha dele. Nós vimos pela Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo tinha uma profissão, e a sua profissão é fazer tendas. Então, ele optou por não receber salário da igreja. Porém, ele aceitava, sim, as ajudas que lhe eram enviadas. Nós vamos ver na lição número 8, da semana que vem, falando exatamente sobre isso, sobre esse ponto que é muito importante, né? Que Paulo ele não recebia salário da igreja, mas Paulo aceitava sim a ajuda, o apoio, tanto financeiro, que a igreja dava para ele. Então, é um princípio bíblico esse sistema de apoio. Então, esse suporte que a igreja primitiva dava para os missionários lá na época do apóstolo Paulo, e aqui estamos usando o apóstolo Paulo como exemplo, mas isso era feito também com os demais apóstolos, esse suporte era vital para que os missionários pudessem exatamente se dedicar inteiramente à obra missionária sem eles precisarem se preocupar excessivamente com as necessidades materiais. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha uma profissão, mas em determinado momento no campo missionário, é evidente que o apóstolo Paulo não ia ter como trabalhar. É evidente que no campo missionário, em algum momento, o apóstolo Paulo não ia ter como trabalhar. Poderia não ter também trabalho para ele. Então, ele precisaria, mesmo não querendo ser assalariado pela igreja, ele não rejeitava a oferta da igreja, a ajuda da igreja, exatamente porque ele precisava dessa ajuda para se sustentar nos momentos em que ele não conseguia trabalho na profissão dele. Então, este princípio de um sistema de apoio que deve ter na igreja local para ajudar os missionários, para dar um suporte aos missionários no campo, é um princípio bíblico, conforme nós vimos aí na igreja primitiva. Bom, uma vez que nós entendemos então que é de responsabilidade da igreja e criar esse sistema de apoio, de suporte para o missionário, a igreja tem que entender que essa responsabilidade tem que ser uma responsabilidade plena, ou seja, uma responsabilidade completa. Completa. Por quê? Todo esse cuidado que a igreja local deve ter com os missionários, né, todo esse suporte, não inclui apenas o missionário, mas vai incluir também ao cônjuge e filhos, caso esse missionário tenha. Por isso, essa imagem dessas mãos formando o formato de um templo, né, de uma igreja, e uma família dentro. Por quê? Porque esse deve ser o sistema de apoio que deve ser dado, que é de responsabilidade da igreja local para com o missionário. É uma responsabilidade plena. Então, não adianta, depois de identificado no meio da igreja, alguém que tenha o chamado missionário, não adianta preparar apenas o indivíduo em detrimento da sua família, se ele tiver esposa e filhos. Por quê? Porque quando for enviado para o campo missionário, não vai ser enviado só o homem, vai ser enviado a sua esposa e seus filhos. Por isso que esse chamado missionário ele tem que ser para a família.
É preciso identificar se a família como um todo tem esse chamado missionário. Se é um casal com filhos, com um filho, com 2 filhos, é preciso identificar se essa família como um todo tem o chamado missionário. Uma vez que identificou, então confirmou, não, este casal com esse filho tem um chamado missionário. Então agora é de responsabilidade da igreja local não apenas o marido, o missionário em si sozinho, mas é de responsabilidade da igreja ele, a esposa e os filhos, ou o filho ou a filha, se caso tenha. Então, é uma responsabilidade plena, é uma responsabilidade completa. E aí, nós precisamos entender que uma vez, então, que existe esse sistema de apoio, que é de responsabilidade da igreja, e que esse sistema de apoio se trata de uma responsabilidade completa, de uma responsabilidade plena, então, vamos entender que esse sistema de apoio ao missionário é uma obra de fé. Então, independentemente do modelo de suporte de sistema de apoio que a igreja adotou para dar o suporte para o missionário e a sua família no campo missionário, tanto a igreja como o missionário precisam entender que missões é uma obra, acima de tudo, de fé. Não tem como realizar obra missionária sem fé. Por isso que a imagem dessas mãos segurando aí um globo terrestre, representando o mundo, está dizendo ali missão, fé e obra, porque a obra missionária é uma missão de fé. Então, a igreja precisa entender isso, o missionário precisa entender isso e, uma vez que é criado esse sistema de apoio, esse sistema de apoio ele vai ser um sistema de apoio que vai ser tocado pela fé, né? Então, tanto o missionário como aqueles que sustentam o missionário precisam, dentro dos seus corações, cultivar uma fé sólida, uma fé viva. Por quê? Porque é exatamente essa fé que vai impulsionar a obra missionária lá no campo. É exatamente essa fé que vai provocar o crescimento e a expansão do reino de Deus aqui na terra. Lá em Atos capítulo 2, vamos ver aqui. Atos capítulo 2, no versículo 42, né? Diz assim, olha só, Atos 2, 42 ao 46, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam junto com alegria e sigilez de coração, louvando a Deus e caindo na graça. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Havia um crescimento na igreja primitiva. E é esse crescimento que a obra missionária ela precisa ter. Esse sistema de apoio, então, é o sistema de apoio que precisa ter como principal fundamento a fé. Pois bem, se de um lado nós temos a responsabilidade da igreja para com os missionários, e que essa responsabilidade ela tem que ser plena, tem que ser completa, e que essa responsabilidade precisa ter como fundamento, tanto para o missionário como também para a igreja, a fé. Em contrapartida, o missionário também tem a sua responsabilidade. Uma vez que ele é enviado pela igreja local, ele vai ser enviado pelo sistema de apoio, né, que vai carregá-lo, conforme a primeira imagem que você viu lá atrás. Então, cabe ao missionário a responsabilidade de fornecer relatórios periódicos sobre como está indo a obra missionária no campo. Como que está indo a obra missionária? Tudo bem, a igreja identificou os missionários, a igreja os preparou, a igreja os enviou, e agora no campo missionário, o que está acontecendo lá? Agora é responsabilidade do missionário fazer relatos sobre o que está acontecendo. A imagem ali sugere para nós o apóstolo Paulo exatamente fazendo isso, relatando
o que acontecia durante as suas missões. Então também, isso é um princípio bíblico. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver que os missionários da igreja primitiva faziam isso. Eles relatavam para a igreja o que estava acontecendo no campo missionário, o que Deus estava fazendo no campo missionário. Olha, por exemplo, Atos capítulo 15, o versículo 4 diz assim, aqui diz assim, Paulo e Barnabé, quando chegaram a Jerusalém, Paulo e Barnabé aqui neste caso, né, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. É um relatório que Paulo e Barnabé estão dando. Lá no versículo 12 diz assim, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por ele dentre os gentios. É um relatório que Paulo e Barnabé estão dando aqui sobre o que estava acontecendo na obra missionária. Atos 14, 27, vamos ver aqui outro relatório dado. 14 e o verso 27, diz assim, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abria aos gentios a porta da fé. Mais uma vez, relatório sendo dado do que estava acontecendo no campo missionário. Atos 21, no versículo 19, diz assim, e havendo o soldado, contou-lhes minuciosamente, em outra tradução diz relatou-lhes minuciosamente, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então vemos aqui que o missionário é responsabilidade da igreja, o sistema de apoio aos missionários. Por outro lado, é de responsabilidade do missionário relatar periodicamente o que está acontecendo no campo. Isso também é um princípio bíblico, acabamos de provar agora. E por que é importante que os missionários façam esses relatórios? Exatamente porque nesses relatórios eles vão compartilhar experiências que serão experiências inspiradoras, mas esses relatórios também vão servir para mostrar para a igreja que eles não foram enviados para fazer turismo. Porque tem muitos que acham que fazer missões, muitos que acham que ser missionário é fazer turismo, é passear, é conhecer outros lugares, né? Mas no aspecto turístico, não. Fazer missões, ser missionário é algo muito sério. Implica em desconforto, implica em você muitas vezes passar por privações, implica em muitas vezes você ter situações adversas que você não teria no seu ambiente de conforto, na sua família. Então, quando os missionários ele envia relatórios periódicos, ele está mostrando para a igreja que ele está cumprindo a missão dele. Ele não está ali naquele país, naquela localidade, a passeio, fazendo turismo, não. Ele está ali realizando a obra missionária. Por isso é importante. Então, quando se faz esse relatório, quando o missionário assume essa responsabilidade de periodicamente enviar relatório do que está acontecendo no campo, do que Deus está fazendo, do que ele está realizando, isso vai criar ali uma conexão, uma parceria entre ele, o missionário e a igreja. E isso vai fortalecer exatamente o compromisso da igreja com a obra missionária. A igreja ela vai ficar mais motivada a continuar, né, com esse sistema de apoio ao missionário. Por quê? Porque a igreja sabe que no campo para o qual o missionário foi enviado, ele está ali fazendo realmente a obra do Senhor e Jesus está salvando almas, enfermos estão sendo curados, pessoas estão sendo libertas e esse missionário então está mostrando que ele está cumprindo a sua missão. Então, resumindo esse tópico aqui, nós sabemos que o objetivo de missões é o quê? O objetivo de missões é exatamente levar a mensagem de salvação por meio de Cristo. Então, que haja sempre todo o suporte necessário, todo o planejamento necessário da igreja local para que essa missão de levar o evangelho, a mensagem de salvação por meio de Cristo para toda criatura, essa missão possa ser cumprida exatamente por homens e por mulheres que são vocacionados e escolhidos por Deus, e a igreja entendendo que é responsabilidade dela o sistema de apoio, de sustento para esses missionários. Em contrapartida, o missionário entender que é de responsabilidade dele
passar informações, relatos do que está sendo feito, realizado, tanto por ele como por Deus na obra missionária. Então, nós já entendemos então que essa é uma responsabilidade única e exclusiva da igreja. Não é o governo, não é uma instituição de caridade, não é uma ONG, ou seja, uma organização não governamental, não. É a igreja que é a única e exclusiva responsável pela manutenção, por um sistema de apoio aos missionários no campo missionário. Pois bem, assim chegamos ao nosso segundo tópico. Então, no segundo tópico, nós já vamos mostrar para os nossos alunos que essa responsabilidade da igreja para com os missionários, né, criando um sistema de apoio que vai levar a igreja a ter cuidados com o missionário. E esse cuidado com os missionários precisa ser um cuidado integral. Esse integral está relacionado diretamente à abrangência da responsabilidade. Então, nós já vimos qual é a responsabilidade da igreja. Ela é responsável por um sistema de apoio, de ajuda, né, e de cuidados para com o missionário. Mas qual que é a abrangência dessa responsabilidade? Qual que é a abrangência desse sistema de apoio? Qual que é a abrangência desse cuidado? E aí, a imagem sugestiva que nós colocamos sugere exatamente isso. Essa imagem sugere que a responsabilidade da igreja, o apoio da igreja, o cuidado que a igreja deve ter com o missionário, que faz parte dessa responsabilidade, transcende a doações, transcende a contribuições, ou seja, transcende aquilo que é o financeiro, aquilo que é dinheiro, né? Vai muito mais além. Por isso essa seta vermelha passando por cima de um muro. Por quê? Porque o apoio vai muito mais além apenas de contribuição financeira. Eu contribuo financeiramente com missões, a igreja manda dinheiro, nós mandamos dinheiro para o missionário e está tudo resolvido. Não. Tem uma abrangência maior. O suporte, o apoio, os cuidados com os missionários tem que ser algo integral e não apenas numa área financeira. Então, é papel essencial da igreja local exatamente entender que ela precisa assumir a responsabilidade, uma responsabilidade abrangente nos cuidados e apoio para com os missionários, e não apenas no envio de dinheiro, no envio de doações, não, vai muito mais além disso. Então, entender essa abrangência desse cuidado, desse apoio, desse suporte que deve ser dado aos missionários pela igreja local, já que foi ela que enviou, implica na igreja entender que, primeiro, este cuidado e suporte transcende, que eu já disse aqui, transcende a esfera financeira. A gente manda para o missionário todo mês R$ 5.000 e pronto, acabou. Não, não é só isso, não é só financeiro. Esse apoio tem que ser abrangente, tem que abranger a área espiritual, tem que ser integral, tem que abranger a área emocional, tem que abranger a área física, a área social do missionário. Então a igreja precisa entender isso, precisa entender. Segundo, a igreja precisa entender que ela deve acompanhar os missionários, né, de perto, acompanhá-los, proporcionando a eles apoio pastoral com amor, com respeito. Deve ajudar o missionário a superar as adversidades internas e externas que possam surgir durante o seu ministério. Então, vai muito mais além apenas daquilo que nós pensamos em dinheiro. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 e 7 diz assim: tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós, Paulo falando com os irmãos de Filipos, todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Ou seja, aqui nos sugere para nós que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipe que quando ele esteve preso, os irmãos deram apoio emocional para ele, apoio social para ele. De repente alguém o visitou e o visitava mesmo, como Epafrodito foi, e outros mais foram visitá-lo. Então, esse cuidado com o missionário, que faz parte do sistema de apoio,
tem que ser algo integral, algo completo, né? Então é preciso entender também que esse suporte e apoio diz respeito também ao planejamento de visitas ao missionário no campo. Em 2 Timóteo, vamos lá, capítulo 1, verso 16 e 18, diz assim, olha, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, onde Paulo estava preso, com muito cuidado me procurou e me achou. Vemos aqui então o que? Onesíforo, né? Visitando Paulo quando Paulo estava preso. Então, é preciso entender, a igreja precisa entender que a responsabilidade de apoio, de ajuda, de cuidado, de suporte que ela precisa dar ao missionário vai muito além apenas de mandar dinheiro. De repente seria o caso de, na prática, você, como membro da igreja Corpo de Cristo, de repente com a facilidade que se tem hoje, você de repente mandar uma mensagem do WhatsApp para os missionários que a sua igreja enviou. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Olha, estamos aqui orando por você, estamos contigo, né? Estamos aqui, né, na retaguarda, orando para que Deus te abençoe. Isso traz um bem-estar para os missionários. Não é apenas mandar dinheiro, não. Isso é um apoio emocional, é um apoio social. Isso é o suporte e cuidado integral que a igreja tem que ter com os missionários. Então, o suporte e o apoio integral da igreja local aos missionários é vital exatamente para quê? Para sustentá-los tanto financeiramente, como emocionalmente, como espiritualmente, como socialmente, na missão que a eles foi designada. Então, esse é o cuidado integral dos missionários. Essa é a abrangência da responsabilidade da igreja em relação a apoio, suporte e cuidado com missionários. Tem que ser algo integral, que vai muito além apenas de mandar dinheiro ou de mandar doações de algum tipo. Pois bem, prosseguindo aqui, então, vamos ver que, primeiramente, é preciso estar dando suporte ao missionário no campo. E nós vimos que esse suporte e esse cuidado, ele vai além apenas do mandar dinheiro. É um suporte que abrange a área espiritual, a área emocional, a área física, a área social e também a área social do missionário. Agora, e também esse suporte integral, esse cuidado integral, ele também deve ser aplicado no retorno dos missionários. Porque é claro, é notório, é claro que uma vez ou outra, né, os missionários eles virão ao país de origem, à igreja local, exatamente para poder passar um período de descanso, para reencontrar seus familiares, ou até mesmo para cumprimentos de agendas eclesiásticas. Então, uma vez ou outra, pelo menos uma vez por ano, talvez, o missionário, né, os missionários, aí eu falo dos missionários, no caso, os missionários como um todo, e também as suas famílias, vão vir à igreja local. Então, nesse retorno dos missionários à igreja local, tanto os líderes como a igreja devem, primeiramente, olha só, organizar a agenda desse missionário. Isso deve ser feito, né? Para que essa organização ela tenha incluída nela visitas, né, que devam ser feitas, consultas médicas em geral, porque muitas vezes, dependendo, tem locais em que o missionário está com a sua família, que não tem uma assistência médica adequada. Então, quando ele chega na sua igreja local, vindo de retorno para tirar um período de férias, né, ou vice-versa, é bom que a igreja, juntamente com seus líderes, né, agende consultas médicas para a família, proporcione um período de lazer, de descanso para a família do missionário, né, que organize a sua agenda eclesiástica nas igrejas, nas congregações que esse casal, que essa família de missionários vão pregar. Então, tudo isso é o quê? É o suporte e cuidados quando os missionários retornam para a sua base, né? Oferecer aos mesmos também cuidados pastoral, apoio emocional, apoio espiritual, apoio físico. Esse apoio físico aqui é um carinho, né? Um carinho que deve ser transmitido para a família. A imagem que nós colocamos aí sugestiva sugere para nós, né, uma família de missionários que estão sorridentes, que estão felizes, e debaixo dessa família está uma mão, essa mão simbolizando a igreja, porque eles estão felizes porque no retorno deles, para poder passar um tempo na igreja local,
revendo seus familiares, revendo a própria igreja, eles foram bem acolhidos, bem recebidos pela igreja. É isso que transmite essa imagem. Então, é preciso oferecer no retorno deles também o apoio prático em suas necessidades específicas, tais como assistência financeira, de repente precisam, acomodações temporárias, pode ser que na cidade base, na cidade da igreja local que eles pertencem, eles não têm um parente, precisam ficar hospedados em algum lugar, então caso seja necessário. Prosseguindo aqui, a igreja reconhecer e ser grato à família, aos missionários, o serviço, os esforços deles no campo missionário. Então, esse é o suporte e cuidado integral que a igreja precisa dar aos missionários no retorno à igreja local. No retorno, que será um retorno para passar um período de descanso. Mas esse mesmo suporte e cuidado integral deve ser muito mais completo ainda quando o missionário retornar definitivamente do campo missionário. Aí sim, o apoio, o suporte e os cuidados que a igreja precisa ter com essa família de missionários passa pelo sustento definitivo também dessa família. Por quê? Porque para irem para o campo missionário pode ser que tanto a esposa como o esposo largaram seus empregos, largaram seus afazeres, né? E se dedicaram 100% à obra missionária. E agora, após passarem tanto tempo fora do mercado de trabalho na obra missionária, no retorno definitivo deles, provavelmente não estarão mais aptos para o mercado de trabalho. O próprio mercado de trabalho irão excluí-los pelo tempo que ficaram fora do mercado de trabalho, pelas idades alcançadas. Hoje todos sabemos que quando se entra na fase da idade doenta, o mercado de trabalho já não quer mais 40, 50, 60, por aí vai. Então, no retorno definitivo, esse suporte, esse cuidado, esse apoio deve ser muito maior ainda, porque, afinal de contas, a família de missionários deram as suas vidas, entre aspas, no sentido de tempo, no sentido de largarem seus empregos, seus afazeres, suas rendas, para poderem cumprir um chamado missionário. E a partir desse retorno definitivo, a igreja tem que entender que é responsabilidade dela manter esses missionários agora definitivamente. E aí a igreja tem que entender isso. Não se pode imaginar um missionário que ficou 7, 10 anos no campo missionário, fez o seu papel, ganhou almas para o Senhor Jesus, fundou igrejas, organizou, criou obreiros e ali deixou as igrejas já estabelecidas com seus obreiros locais e agora, depois de 7, 10 anos, voltam para a sua base definitivamente e de repente agora a igreja vai abandoná-los. Vai deixá-los ao léu, deixá-los sem nenhum tipo de sustento, de manutenção, não. É preciso que de alguma forma eles continuem sendo mantidos e sustentados pela igreja. Isso é responsabilidade da igreja. Nesse período que a igreja tenha pago o INSS deles para que eles possam aposentar, todo esse sistema de apoio é de responsabilidade única e exclusiva da igreja. Esse é um suporte e cuidado integral. Então, resumindo essa parte aqui, esse suporte, de apoio integrais aos missionários e famílias, tanto no campo missionário como no retorno à igreja local, esse retorno periódico ou esse retorno definitivo, é uma forma de encorajamento e fortalecimento para o futuro. No caso de um retorno periódico, em que os missionários vêm para passar um mês aqui de descanso, e há todo esse sistema de apoio que já dissemos aqui, de ajuda, de auxílio, de apoio a eles, isso vai encorajá-los a voltar para o campo missionário e vai fortalecer eles vão se sentir amados, vão se sentir queridos, vão entender que a igreja se preocupa com eles. E quando for do retorno definitivo, muito mais ainda, a igreja é e será responsável por essa família de missionários. Então, este é o apoio integral e o suporte integral da igreja para com os missionários. Que nenhuma igreja faça a covardia de abandonar os seus missionários quando estes retornarem definitivamente depois de cumprirem durante muitos anos a sua missão no campo missionário. Que nenhuma igreja os abandone
que nenhum pastor os deixe ao léu. Por quê? Porque eles, mais do que ninguém, merecem ser apoiados, cuidados pela igreja também no seu retorno definitivo. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico. Como é que nós podemos nos comprometer com os missionários? Como que a igreja pode se comprometer com os missionários? Aqui que entra aquela parte de como despertar na igreja esse sentimento de responsabilidade. Então vamos lá. A imagem se sugere para nós. Ali temos uma reunião no departamento de missão e o pastor está dizendo, o líder está dizendo, olha, nós temos que comunicar à igreja as necessidades dos nossos missionários. E aí o irmão dá a sugestão, nós podemos falar isso nos cultos. E a irmã dizendo, nós podemos usar as redes sociais. O que é isso aqui? Isso é comunicação. Então a primeira maneira prática de se comprometer com os missionários é por meio da comunicação das necessidades. O que isso quer dizer? Comunicar as necessidades, gente, é fundamental para estabelecer uma relação transparente de confiança entre os missionários e a igreja. Então, surgiu uma necessidade no campo missionário. Romanos 12:13 diz, comunicai com os santos, em vossa necessidade. Santos ali não é imagem de escultura, não, viu? Santos ali são todos aqueles que fazem parte da igreja, corpo de Cristo. Então, por meio da comunicação da necessidade, de maneira transparente, isso estabelece uma relação de confiança entre a igreja e os missionários. Então, o que significa essa comunicação da necessidade? É exatamente que os líderes e os missionários devem ser claros sobre as necessidades específicas no campo missionário. Digamos que um missionário de tal lugar ligou para o seu líder na sua igreja local e disse, nós estamos aqui neste país, nessa cidade, nessa localidade, e nós temos uma necessidade urgente aqui, que o dinheiro que nos é mandado mensalmente para o nosso sustento não dá para resolver. Então nós temos uma necessidade específica. O que deve ser feito? E, imediatamente essa necessidade deve ser comunicada para a igreja. E essa comunicação ela pode ser feita de várias formas. Primeiro, olha só, porque pode ser feita através, como a imagem sugere, dos cultos, pode ser feita através das redes sociais, reuniões, em culto de missões, em momentos missionários, enfim, numa convocação. Então, por várias formas, essas necessidades podem ser comunicadas, elas podem ser informadas para a igreja. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é exatamente, a ideia aqui de comunicar claramente a necessidade é que a igreja local tome conhecimento do que está acontecendo. É que a igreja local ela tenha conhecimento de como está a obra missionária. Com a clareza nas informações, com a clareza na comunicação dessa necessidade específica, a igreja não tenha dúvida e muito menos nenhum tipo de suspeita, quanto a finalidades e aplicações das contribuições que são feitas, os apoios que são dados. Então, por isso que é importante que, por meio da comunicação da necessidade de forma clara, de forma transparente, a igreja tenha conhecimento. Então, é uma maneira prática de se comprometer. Então, quando há informações do que está sendo feito no campo missionário, do relatório dos missionários no campo, da necessidade específica que tem lá, se explica com clareza, pode ter certeza que a igreja ela vai colaborar, ela vai contribuir para que aquela necessidade específica seja atendida. Qual que é a outra maneira prática? Por meio das doações para suprir necessidades diversas do campo missionário. E aí nós vamos ver que a doação é uma maneira prática e direta de apoio aos missionários. Só que quando se fala em doação, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? É dinheiro. Então a imagem sugestiva que nós colocamos ali é que a doação ela pode envolver sim contribuições financeiras, porque precisa de dinheiro no campo missionário para se sustentar, mas essas doações também elas podem envolver suprimentos, alimentos,
pode envolver qualquer outra coisa que o missionário esteja precisando de maneira específica no campo missionário. Por exemplo, pode ser que no lugar que o missionário que a sua igreja enviou esteja, ele precise de uma moto para se deslocar. De repente, ele tem necessidade de uma moto. Ou, de repente, ele tem necessidade de um carro, mesmo que seja um carro usado, para ele poder se deslocar. De repente, ele precisa de cestas básicas para poder fazer doações para as pessoas e o dinheiro que é mandado para ele talvez não dê para fazer isso. Pode ser que ele precise de roupas, né, conforme ele vê a imagem aí. Pode ser que ele esteja precisando de um microfone, mais uma caixa de som para pregar o evangelho, para ficar mais fácil a pregação ao ar livre. Então, qualquer coisa que o missionário precise para cumprir a missão dele no campo missionário, por meio da doação de tudo isso, né, você pode estar de maneira prática se comprometendo com o missionário, se comprometendo com a obra missionária. Então, quando as necessidades são conhecidas pela igreja, aí nesse momento em que com clareza, com sinceridade, né, as necessidades do campo missionário, do missionário enviado, são passadas, comunicadas para a igreja, aí nesse momento a igreja local ela vai ser desafiada a agir com amor e generosidade. E aí o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 8 vai dizer lá no início, né? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por obrigação, mas com alegria. Quando as necessidades são informadas, são comunicadas, e a igreja toma conhecimento, agora a igreja vai ser desafiada a contribuir. E pode ter certeza, se houver clareza nas informações, se houver sinceridade e fidelidade nas informações, na comunicação da necessidade, pode ter certeza que a igreja ela vai sim doar, ela vai sim contribuir. Há muitos casos, no nosso campo mesmo, aqui no nosso campo, em que havia necessidades específicas no campo missionário e um irmão individualmente fez doação, um outro individualmente fez a doação de outra coisa, independente das contribuições financeiras que já são recolhidas. Por quê? Porque é uma forma prática de se comprometer também com o campo missionário. Então, quando tudo isso acontece, isso vai criar uma cultura de uma igreja ativa e envolvida com a obra missionária em todos os aspectos. Então, essa é a segunda forma de se comprometer com os missionários, com a obra missionária. A terceira forma, nós vimos na lição passada, você pode observar, conforme eu disse, que essa lição está diretamente ligada à lição número 6, que foi orar, contribuir, orando, contribuindo e fazendo missões, porque a terceira forma de se comprometer com a obra missionária e com o missionário é exatamente pela oração e pelo jejum. Então, a imagem sugestiva, nós temos o globo ali representando o mundo, aquelas testemunhas lá pregando, representando os missionários, e do lado esquerdo, aquele que está orando e jejuando em favor dos missionários e em favor da obra missionária. Por que é importante isso? Porque a oração e o jejum, elas são práticas espirituais poderosas, né? Que vai demonstrar um compromisso profundo que o crente tem com a causa missionária. E quando se fala em oração e jejum, isso implica, primeiramente, em oração e jejum coletivos feito pela igreja local. Primeiramente, é preciso que o líder convoque a igreja uma vez ou outra para fazer um período de oração e jejum em favor da obra missionária. Aliás, a escolha de Paulo e Barnabé foi feita através de oração e jejum. Lá em Atos, do capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, como se comprometer com os missionários? Por meio de jejum, por meio de oração. Oração coletiva da igreja, mas também no comprometimento individual da oração e do jejum. Ou seja, você não precisa ficar esperando uma convocação da liderança para um momento, um período coletivo de oração e jejum. Não. Você não precisa ficar esperando essa convocação. Você mesmo, como membro do corpo de Cristo,
você pode individualmente promover um período de jejum e oração em favor do campo missionário, em favor da obra missionária e em favor também dos missionários. Então, resumindo, como pode se comprometer com os missionários? Primeiro, por meio da comunicação da necessidade, já vimos. Por meio das doações, para suprir as necessidades. E por último, por meio da oração e jejum pela obra missionária. Uma pergunta que eu vou fazer, e você não precisa responder, vai responder para você mesmo apenas. Uma pergunta retórica. Quanto tempo tem que você não tira um período de oração em jejum em favor dos missionários e em favor da obra missionária? Reflete. De repente tem tempo que você não faz jejum e oração por tantos outros motivos, ainda mais pela obra missionária. Então está na hora de nós entendermos que nós não precisamos ficar esperando convocação coletiva para jejum e oração em favor dos missionários. Nós podemos fazer isso individualmente em nossa casa, em favor dos missionários. Terminando aqui então, todas essas 3 maneiras práticas que nós vimos aí de se comprometer com o missionário, combinadas, feitas juntas, elas vão proporcionar o sucesso e o impacto positivo nas atividades missionárias. Que a igreja seja despertada a entender que ela é responsável pelos missionários e que ela precisa, de maneira prática, se comprometer ou continuar se comprometendo com os missionários. Para terminarmos na nossa conclusão, nós podemos afirmar que se o nosso coração estiver voltado para a obra missionária, sabe qual vai ser o resultado? Se o seu coração estiver voltado para a obra missionária, sabe qual vai ser o resultado? E você vai fazer essa mesma explanação para os seus alunos. O resultado será, primeiro, nossa postura será de oração e de jejum constante em favor da obra missionária. Você vai tirar mais tempo, mais período de oração e jejum em favor dos missionários. Segundo, nosso testemunho alcançará mais pessoas. Vamos entender que não basta palavras, mas viver o Evangelho e orar para que os missionários no campo vivam o Evangelho. Em um testemunho de servos, alcançará muito mais pessoas. Terceiro, não teremos dúvidas para contribuir com missões. Mas aqui na minha igreja as pessoas não trabalham direito. Mas aqui na minha igreja eu tenho dúvidas acerca da aplicação das contribuições. Aqui na minha igreja eu tenho dúvidas acerca daquilo que é feito com o dinheiro que é contribuído. Olha, se o seu coração estiver voltado para a obra missionária, isso não vai ser desculpa para você não contribuir com missões. Mesmo porque se estiver acontecendo algum tipo de infidelidade, se estiver acontecendo algum tipo de desonestidade em relação àqueles que administram as doações e contribuições para a obra missionária, pode ter certeza que Deus vai cobrar deles. Mas se o seu coração está na obra missionária, isso não vai ser motivo. E por último, nós vamos assumir a responsabilidade de fazer missões inclui também o cuidado e suporte integral para com os missionários e com as suas famílias. Para terminarmos, nós trouxemos uma imagem para fazer uma reflexão muito interessante. Nós temos aí uma imagem. Lá embaixo, no azul, nós temos um indivíduo temos um poço e um indivíduo no fundo do poço. Pessoas fazendo tudo para tirar esse indivíduo do fundo do poço. Lógico, essa pessoa que está no fundo do poço representa o perdido, sem Jesus, sem salvação, que está se afogando nos seus pecados. A pergunta é, qual é a sua posição em missões? Baseado nessa imagem de ajuda para tirar essa pessoa do fundo do poço. Qual é a sua posição em missões? Você é aquele que está segurando a corda? Os seguradores da corda são aqueles mantenedores da obra missionária. São aqueles que contribuem, são aqueles que doam, são aqueles que não têm dificuldade em contribuir financeiramente, que mantêm financeiramente a obra missionária. São aqueles que têm um sistema, é aquela igreja que tem um sistema de apoio ao missionário, não apenas financeiro, mas emocional, espiritual, social. Qual a sua posição em missões? Você é aquele que está ajudando a segurar a corda? Os seguradores da corda, que está ajudando a segurar a corda,
são os intercessores, são aqueles que oram, que jejuam em favor dos missionários. Ou você é aquele que está descendo do poço. Aquele que desce ao poço são os missionários. São aqueles que estão no campo missionário. Esses são aqueles que estão descendo ao poço, porém, descendo, segurando na corda, que é a igreja que está contribuindo, é a igreja que está orando e jejuando. Ou você é aquele que está dando orientações, que são os líderes, que está orientando como fazer, que está orientando como realizar. Ou você é aquele que está no fundo do poço. Com certeza, você não é aquele que está no fundo do poço, porque você é um servo de Deus. Mas existem muitos que estão no fundo do poço e que precisam ser tirados de lá. E serão tirados com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua oração, com o seu jejum, com o seu comprometimento, com a sua liderança, entendendo que é de responsabilidade da igreja os obreiros, os missionários que estão no campo fazendo missão. Que Deus abençoe sua vida. Assim chegamos ao final de mais uma lição. Na próxima imagem você está vendo nosso contato. Lembrando os irmãos que nós não ministramos apenas aulas para EBD, mas atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí neste momento e estamos abertos a convites para ministrar na sua igreja. Se este projeto é importante para você, se ele é útil para você e se você deseja nos ajudar a manter esse projeto, faça aí a sua contribuição voluntária e eu tenho certeza que Deus ele vai te recompensar em dobro qualquer valor que você contribuir. Se você quiser receber esse material gratuitamente e que eu apresento aqui, uso um slide, Tem também PDF. Se você quiser receber, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo teremos um link convite para você entrar no grupo de um dos grupos do WhatsApp que eu criei a nível nacional. E nesses grupos eu envio semanalmente esse material que eu uso aqui para que você que tenha slide ou para você que não tem slide possa ter esse material também em PDF para ajudar você na sua argumentação. Basta você entrar no grupo e depois me chamar no privado, se identificar, e você passará a receber semanalmente esse material. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem iremos estudar a lição número 8, que vai falar sobre os missionários fazedores de tendas. Uma lição muito interessante. Jesus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, estou disponível no privado. Se eu não te responder na hora, pode ter certeza que posteriormente, quando eu ver a mensagem, eu tiver um tempo, eu estarei te respondendo. E lembre-se, você que já nos acompanha, lembre-se do nosso jargão. Você que ainda não é inscrito no canal, nos conheceu agora, convido você a se inscrever no canal. Você que já é inscrito, a compartilhar, a fazer o seu comentário, a dar o seu ok, porque dessa forma o YouTube ele entende que o conteúdo ele é relevante e o logaritmo acaba enviando para mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, contribuir com os professores da EBD para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. E lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Fiquem com Deus e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus.